Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Drevanews. Oi, eu sou a Andressa, criadora do Almas Viajantes, e esse é o Drevanews, um espaço para pensar em voz alta sobre a vida como ela é. Quantos de vocês já ouviram ou já falaram alguma dessas frases? Terapia não é para mim. Eu não preciso fazer terapia. Ficar falando com alguém não vai resolver os meus problemas. Eu resolvo os meus próprios problemas. Eu não tenho traumas. Se reconheceu ou reconheceu alguém? Pois é. Eu fui uma pessoa que eu tive acesso à terapia tarde na minha vida, eu digo assim, sabe? Eu comecei a fazer terapia aos 30 anos de idade, perto dos 31. E eu lembro que em questão de meses, eu estava pregando a palavra da terapia para todas as pessoas que eu conhecia. E isso que eu comecei, né, com a psicologia positiva primeiro, e aí depois o mundo se abriu com terapias holísticas, e recentemente comecei psicanálise também. Então, assim, todo um mundo se abriu. E hoje eu quero falar com vocês sobre o porquê eu, Dre, acredito que a terapia é importante e porquê que eu acho que todos nós necessitamos desse espaço para processarmos as nossas emoções e nos conhecermos melhor. Então vamos lá. Eu quero confessar para vocês que, parecido com a nossa última conversa, eu não tinha muito conhecimento sobre como a nossa mente funciona, como os traumas são gerados no nosso corpo, como a gente funciona na nossa vida em geral. E às vezes a gente fica pensando, né? Tipo, ah, não, a minha vida é essa, e essa foi a situação que me foi entregue e eu vou viver dessa forma. Mas na verdade a gente tem uma coisinha dentro da gente chamada subconsciente. E o nosso subconsciente, ele, em algumas formas, ele é um herói, mas em outras formas ele também acaba sendo um pouco vilão, no sentido de que nos, nos impede de fazer algumas evoluções, porque a gente desconhece algumas coisas. E aí esse que é o primeiro ponto que eu queria trazer, né? Quando a gente fala, falar com alguém, ficar sentado na frente de uma pessoa, ou online, ou num sofá de um consultório, conversando com um psicólogo, com um terapeuta, não vai resolver o meu problema. E pode resolver, sabe, gente? Porque assim, quando a gente começa a colocar para fora, a externalizar um pensamento, um sentimento, uma situação que aconteceu, não precisa nem ser uma situação lá da infância, uma situação traumática que aconteceu, não, pode ser uma questão de dia a dia. O simples fato do seu cérebro estar conectando aquilo com alguma outra experiência, com algum outro sentimento que está te incomodando, traz como se fosse uma dica para o terapeuta que está ali te atendendo, ou até para a gente mesmo, de como essas duas situações se relacionam. Então, por exemplo, às vezes você chega na sessão de terapia e você vai falar sobre o seu colega de trabalho que te irritou em algum momento, ou você vai falar sobre o comportamento de uma determinada pessoa na sua vida que te causa um determinado sentimento. E aí, quando você faz isso, é muito engraçado, porque tem sessões de terapia em que o terapeuta praticamente não fala uma palavra. Porque a gente começa a falar, e aí a gente mesmo fala, porque o meu chefe, pipipipopopó, e daí, nossa, mas agora eu me lembrei que lá quando eu tinha 15 anos de idade, uma pessoa, um professor, teve essa mesma situação, e isso me incomodou da mesma forma. E aí, o teu próprio cérebro, ele vai meio que vai escavando e vai buscando essas memórias que são parecidas umas com as outras e vai trazendo isso para a superfície. E esse que é o grande pulo do gato, na minha opinião, é que a terapia, né, o processo terapêutico, ele traz as coisas para a superfície. Ele traz as coisas para a consciência. Deixa de ficar escondido no subconsciente e vem para a consciência. E aí a gente tem uma escolha, né? Aí a gente vai tomar responsabilidade, vai falar, agora eu entendi que isso aqui, essa situação, ela é causada por esse gatilho que eu tenho desde X anos, e agora eu sei o que é.
não é mais algo que eu estou ignorante à minha reação a uma situação. Eu agora já sei por que essa situação me deixa ansiosa, triste, irritada, etc. E aí fica mais fácil de reconhecê-la quando ela aparece. Eu lembro que, assim, nos meus primeiros anos de terapia, eu reconhecia as minhas emoções de uma maneira mais fácil, eu reconhecia um gatilho quando acontecia. E aí agora já fazem 6 anos que eu faço, eu já consigo, por exemplo, às vezes, não sempre, mas às vezes eu consigo segurar o meu impulso. Eu percebo o gatilho e já consigo segurar. Não explodir, não responder a mensagem passivo-agressivamente. Eu já consigo dar, opa, olha aqui, ó, meu gatilho foi trigado, vou me segurar aqui. Foi engatilhado, desculpa. Vou me segurar. E aí, eu penso ali 2 vezes e faço. E às vezes eu vou reagir, eu vou responder passivo-agressivamente, eu vou, sei lá, levantar a minha voz, eu vou fazer alguma coisa que é uma reação impulsiva, e aí nos segundos seguintes eu vou me ligar, tipo, não, pera, voltei a ter 3 anos de idade, voltei a ter 5 anos de idade. Teve uma sessão de terapia minha uma vez, que ela falou, que a minha terapeuta falou assim pra mim, sabe quando você reage, quando você fala essa coisa que você acabou de me descrever, dessa situação aí que aconteceu? Você se tornou a Andressa de 5 anos de idade, de 8 anos de idade, porque você meio que volta, né, o nosso cérebro é tão poderoso que é como se a gente estivesse revivendo aquela situação novamente, né? Inclusive, já tem estudos que comprovam que o nosso cérebro, ele é tão poderoso, né, com a questão da imaginação, que se a gente quiser obter os benefícios de estar em contato com a natureza, a gente pode fazer uma meditação de visualização e se imaginar sentada numa terra, numa cachoeira, ou estar numa cachoeira, ou estar numa floresta, que o nosso corpo vai receber os mesmos benefícios. Obviamente, não numa carga tão grande quanto estar lá, né, presente, mas você recebe esses mesmos benefícios, porque o nosso cérebro é muito inteligente. E mesma coisa para quando a gente recebe esses estímulos que nos engatilham com relação a uma situação que nos causa algum tipo de desconforto. Pro nosso cérebro é a mesma coisa da gente estar sendo caçado por um leão lá no tempo das cavernas. Porque ele vai fazer aquela resposta de estresse do teu corpo, aonde você vai correr, atacar ou fingir de morto, né? Que é o correr, congelar ou lutar. E é assim que o nosso cérebro, ele funciona, né? Ele vai tentar nos proteger a todo custo. Ele é uma máquina de garantir a nossa sobrevivência. E aí, quando a gente começa esse processo terapêutico, a gente começa a puxar, é como se você puxasse um fio numa blusa de lã. Você começa a puxar e aquilo vai trazendo, vai trazendo e vai trazendo. Então, quanto mais você fala, quanto mais você trabalha para trazer essas situações, esses gatilhos, né, para a consciência, para se tornar algo conhecido, melhor você vai viver, melhor você vai se conhecer, melhor suas relações serão e tudo mais. Um outro ponto que eu acho muito importante é que, assim, a gente acha que a gente sabe tudo, né, que aconteceu na nossa vida. Mas existe um negocinho chamado desassociação, que é quando o nosso cérebro passa por uma situação muito traumática. E assim, gente, o muito traumático é muito dependente da pessoa que está sofrendo, né? Porque assim, para mim, sei lá, um copo quebrar pode ser um trauma e muito gigante, e para uma outra pessoa que já passou por outras situações na vida, um copo quebrar não é nada. Então, o tamanho do trauma, ele é muito relativo à pessoa que viveu ele, né? Então, muitas vezes, para nos proteger, o nosso cérebro, ele faz a gente desligar. Então, acontece que a gente vai... Não sei se vocês já ouviram, assim, por exemplo, uma situação que você vai uma pessoa que sofreu um acidente, você vai perguntar pra ela o que aconteceu e ela não se lembra. Às vezes ela não se lembra no momento, e às vezes ela não se lembra forever. Tipo, nunca vai se lembrar de novo, a não ser que ela passe por um processo de terapia intensiva, né? Mas, assim, o nosso cérebro, ele desliga
para que a gente, ou tipo, ele desassocia, ele sai daqui, ele vai para outro lugar, para que ele não experiencie aquela situação. Então, para que você não experiencie aquela situação, porque experienciar aquela situação vai ser muito doloroso. Então, ele desliga ou ele te transfere para outro lugar, para uma situação mais confortável. Por exemplo, tem um livro chamado O que os meus ossos sabem. Eu não sei se esse é exatamente a tradução do título, mas é da Stephanie Fou, que ela conta como que ela veio saber o diagnóstico dela de estresse pós-traumático crônico, que é quando, que é é parecido com o estresse pós-traumático, só que a diferença é que é crônico, né? Então, assim, é quando você não experienciou um trauma que te deixou uma cicatriz. Você experienciou um trauma por um período longo de tempo, e aí aquilo, né, causou todo um rebuliço no seu sistema nervoso. Então, muitas coisas podem te engatilhar, diferente do estresse pós-traumático, que são algumas coisas específicas. Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe porque eu não tenho especialização para falar sobre isso. Mas no livro dela, ela fala sobre a dissociação, onde ela fala que no momento onde ela estava experienciando violência na casa dela, ela focava numa música que estava passando lá fora, que era como se ela realmente saísse do corpo dela e ela não estivesse mais ali, apanhando. Ou às vezes ela prestava atenção, sei lá, num passarinho na janela. E aí ela saía daquilo ali. E aí ela até fala que uma vez ela foi visitar a cidade onde ela tinha vivido quando ela era criança, e ela não reconhecia as paisagens, porque era como se ela não tivesse visto aquilo antes na vida dela, porque ela desassociou um período da vida dela e ela não tinha memória sobre aquilo. Ela simplesmente desapareceu aquela fatia da vida dela. O cérebro dela escondeu dela. E aí depois, quando ela começou a fazer vários tratamentos, tem uns tratamentos, né, muitas coisas que são possíveis fazer com terapias, ela começou a recuperar algumas dessas memórias. Enfim, vou deixar o livro dela aqui na descrição depois do episódio para vocês lerem depois se vocês tiverem interesse. Mas a dissociação também causa isso. Então, assim, às vezes a gente fala, eu não quero fazer terapia porque eu acho que não é pra mim, mas, né, o contraponto que eu tô trazendo aqui é que às vezes a gente não sabe o que o nosso cérebro escondeu da gente, e essas coisas, mesmo que a gente não saiba da existência delas, elas afetam como a gente reage na nossa vida. Elas afetam como a gente vive o nosso dia a dia. Como a gente reage numa conversa com um colega de trabalho, com um parceiro, com a nossa família. Então, eu acho que é uma coisa, assim, que é libertador, sabe? Por mais que doa, às vezes, né, você ter acesso a essas memórias, por mais que doa, é libertador você estar em posse novamente de como você reage sobre as coisas e saber que quando você reage, você está reagindo com responsabilidade porque você sabe o que aconteceu, você sabe o que te causou aquela reação específica àquele tipo de situação. Em outras palavras, eu acho que te coloca no assento do motorista da sua vida, né? Você não está mais sendo dirigido pelas suas emoções que você desconhece, né? Você pode até estar sendo dirigido pelas suas emoções, porque você ainda está trabalhando no controle delas, e algumas vezes você não vai conseguir, porque quer queira, quer não, nós ainda somos seres emocionais que pensamos de vez em quando, né? O ser humano, ele é um ser emocional, ele não é um ser racional, ele é um ser emocional que pensa, não um racional que se emociona. Então, a gente ainda vai ter esses momentos de descontrole, mas com um pouco mais de consciência, com um pouco mais de entendimento de o que está por trás dessas emoções. E até facilitar uma comunicação, né? Por exemplo, eu mesma, assim, às vezes quando eu ajo num impulso, quando algo me engatilha, por exemplo, eu às vezes reajo de uma maneira que não é muito bacana, e aí depois, passa um tempo, eu vou lá e vou conversar com a pessoa e falar assim, olha, então o que aconteceu aqui, né, eu voltei a ter 8 anos de idade, por um tempo ali, sabe, me desculpa, tô ainda trabalhando pra ser uma pessoa melhor. E aí, né, obviamente é uma escolha da pessoa, né, aceitar a minha desculpa ou não, mas eu tenho essa opção
do que não ficar só. E aí, às vezes, quando a gente tá presa nesse ciclo de que a gente não sabe, a gente às vezes se coloca no lugar da vítima. Não, mas como? O que aquela pessoa acha que era? Porque a gente tá muito, muito realmente perdido no que a gente não sabe, porque tá ali no subconsciente. E por fim, o meu terceiro ponto de por que as pessoas devem fazer terapia é porque nós carregamos traumas geracionais. Olha que belezinha, gente. Eu nunca vou me esquecer uma vez que eu tava conversando com alguns amigos sobre trauma geracional, e aí um deles falou assim, como assim? Eu mal tô dando conta dos meus traumas e ainda tenho que dar conta dos traumas dos meus antepassados? Mas é cientificamente comprovado, tem mais um livro que eu vou colocar aqui na descrição para vocês, que é Quebrando Ciclos, da doutora Muriel Buquet, e ela traz toda essa pesquisa e tudo mais, mas existe uma pesquisa, né, cientificamente comprovado, de que nós carregamos 7 gerações no nosso DNA. 7 gerações equivalem a aproximadamente 254 pessoas, tá? Contando só a mãe, pai, avós e daí por diante, e 200 anos de história. Então você pega aí o livro de história, ou vai na internet lá e fala 200 anos no meu país, 200 anos atrás no meu país, o que estava acontecendo? E nesse período, o que aconteceu até então? Então, assim, existe uma grande possibilidade dos traumas dessas pessoas tudo viverem em você, viverem no seu DNA, viverem na sua genética. E aí, mas como que isso vai me afetar? Gente, é muito doido, assim, eu não sabia a grandiosidade do trauma geracional até eu ler o livro da doutora Muriel Buquet. Porque ela fala que ela teve pacientes que não conseguiam sentir o cheiro de café. Não tinha condição de sentir o cheiro do café. E aí, dentro do processo terapêutico que ela trabalha, eles foram fazer investigação, né, na árvore genealógica desse paciente. E aí eles descobriram que teve um ancestral que havia passado por uma situação traumática muito grande, onde envolvia café. E aí, 2 gerações depois, essa pessoa não conseguia sentir o cheiro de café. E não tinha explicação. Pesquisas feitas em laboratório, inclusive com ratos, demonstravam, né, colocavam lá uma família de ratos num maze, num labirinto, e aí colocavam um choque numa saída desse labirinto e colocavam a comida lá. Aí, obviamente, primeiro dia, os ratinhos foram lá, comer a comida, levaram choque. Foram de novo comer a comida, levaram choque. Foram de novo comer a comida, levaram choque. Aí eles pararam de ir lá. Aqueles ratinhos procriaram, tal, tiraram todos esses ratinhos dali e trouxeram só os filhinhos deles, que nunca tinham estado naquele labirinto antes. Colocaram eles lá, fizeram o mesmo experimento. Quem disse que os ratinhos novos chegavam naquela saída? Podia estar a comida dos deuses lá, eles não chegavam perto daquela saída. Porque em algum lugar dentro do corpo deles, eles sabiam que se eles fossem lá, eles iam se machucar. Então, isso é trauma geracional, né? A gente carrega dentro da gente marcas invisíveis que a gente desconhece. E aí, Andressa, mas como que eu vou falar sobre essa história que eu desconheço na terapia e vai me ajudar? Mas é esse que é o ponto. Quando a gente começa a fazer terapia, a gente começa a questionar mais as coisas. E se a gente tem a oportunidade dos nossos pais, nossos avós estarem vivos, a gente consegue conversar com eles. E perguntar para eles, como que foi lá a sua vida, a sua infância? Me conta sobre seus pais, sobre os pais deles e assim por diante. E aí você acaba ganhando um escopo maior da sua vida. Às vezes, infelizmente, isso não é possível. E a gente fica mesmo com esse gap. E aí existe, sim, as terapias holísticas que podem te ajudar nesse ganho dessa consciência, né? Com, por exemplo, registros akáshicos, que você pode alcançar outras dimensões ali do subconsciente, onde você algumas vezes consegue, sim, acessar registros de antepassados e tudo mais. E, por fim, uma outra coisa que vem junto com o trauma geracional é a lealdade geracional. Onde, às vezes, obviamente, irracionalmente, a gente fica demonstrando lealdade a uma situação que aconteceu
com os nossos pais, com os nossos avós, bisavós, tataravós, mesmo não conhecendo eles, e a gente fica vivendo de uma forma para honrar o sacrifício que eles fizeram. Por exemplo, a gente tem uma compulsão alimentar porque os nossos antepassados passaram fome. A gente consome demais, compra demais, porque os nossos antepassados não tinham condições. A gente, às vezes, não se permite ser amado e amar de uma maneira inteira, porque os nossos antepassados não tiveram relacionamentos felizes. Entende? Não faz sentido se você pensar racionalmente e falar, como assim? Mas são coisas que a gente descobre quando a gente está conversando na terapia. Que aí, às vezes, a terapeuta vai te perguntar, mas como que era essa situação na sua família? Como que era? Quais são as suas referências dessa situação que você está descrevendo? Pode ser um relacionamento, pode ser a carreira, pode ser muitas coisas. Então, essa investigação vai trazendo essa clareza para a nossa vida. Enfim, essas são minhas opiniões, tá? Eu acho que a gente precisa fazer terapia para a gente primeiro ganhar consciência das coisas que nos engatilham na vida, nos causam algum tipo de reação. Segundo, para a gente trazer para o consciente o que o nosso cérebro esconde da gente, muito para nos proteger, tá? Mas a gente precisa ter essa consciência dessas coisas escondidas. E terceiro, para a gente trazer para a consciência e aprender a descobrir quais são as lealdades geracionais que a gente carrega e quais são os traumas geracionais que a gente carrega também dentro do nosso corpo. Obviamente, eu não posso terminar esse episódio sem reforçar que eu sei que dentro do Brasil hoje, fazer terapia é um privilégio, né? Na situação econômica que a gente vive, não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de serviço. Mas queria trazer aqui para quem não sabe, né? Existem alguns aplicativos recentemente com psicólogos que voluntariam algumas horas do seu dia para que as pessoas tenham acesso à terapia num custo mais barato. Eu até achei uns 2 anos atrás, eu acho, um app que era acho que R$30 a consulta. Então, também vou deixar aqui o link do Instagram desse app específico. Eu sei que existem outros também, mas assim, é uma possibilidade também, né, para as pessoas que não têm condições financeiras de pagar uma terapia particular, pode tentar fazer essas online pelos aplicativos onde são profissionais realmente, né, qualificados que doam algumas horas do seu tempo ali por um valor simbólico. Também é comum, eu ouvi falar muito nas faculdades de Curitiba, mas é comum, acho que nas faculdades federais do Brasil, você ter a possibilidade de fazer terapia gratuitamente com estudantes. Terapias em grupos, acho terapias individuais também, mas também é uma possibilidade. Então, deem uma olhada, né, se vocês têm interesse e não têm condições, deem uma olhada nas universidades federais ou outras universidades da sua cidade, do seu estado, para ver se existe essa possibilidade também. E assim, né, se a oportunidade surgir, realmente façam, porque a gente somos os únicos responsáveis pela gente mesmo, e a gente é responsável pelo que a gente faz com a nossa vida e o que a gente comunica. A maneira como o outro vai receber a nossa mensagem é responsabilidade do outro, então que a gente aprenda a ser cada vez mais consciente, porque quando a gente é mais consciente, a gente se torna mais empático e a gente se comunica melhor. Então, assim, fecha o ciclo quando a gente começa a fazer esse processo, a se trabalhar, e a gente vai causando esse efeito borboleta nas comunidades onde a gente vive. Tá bem? E é isso, pessoal. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui. Se você tem uma opinião, algum outro adendo para adicionar de por que as pessoas deveriam fazer terapia, alguma questão, deixa aqui nos comentários.
Siga o podcast para saber quando a gente tiver episódios novos e compartilha com alguém que você tenha lembrado aí enquanto eu estava aqui falando sobre esse assunto. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.